A passagem de hoje é Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 10. Vamos ler juntos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Hoje, gostaria de compartilhar uma mensagem com o título A Lei do Messias. A liberdade é algo bom. É viver tomando as suas próprias decisões, sem que outros decidam por si, e assumindo a responsabilidade por essas decisões. Isso é liberdade. No entanto, embora pareça que tudo seria ótimo se tivéssemos liberdade, na realidade, muitas vezes não é o caso. Quando a liberdade é concedida subitamente, as pessoas costumam ficar muito perplexas. A maioria das pessoas, quando a opressão é removida e a liberdade é concedida, na verdade, fica confusa por não saber o que fazer. Podemos ver isso claramente na história. A Revolução Francesa e a República de Weimar na Alemanha são exemplos representativos. Através de eventos históricos como revoluções, as pessoas derrubaram a monarquia governada por um rei e conquistaram a liberdade. A liberdade de decidir sobre a própria vida, em vez de ter a vida decidida por um rei, finalmente chegou. No entanto, após esses eventos, ocorreram coisas totalmente inesperadas. Após a Revolução Francesa, Napoleão apareceu e iniciou uma ditadura. E no caso da República de Weimar, a situação foi ainda pior, com o advento da era de Hitler e do nazismo. A tão almejada liberdade parecia finalmente ter se concretizado, mas, na realidade, levou a uma ditadura ainda mais severa e maligna, como podemos observar na história. Por que isso aconteceu? Embora existam várias razões, talvez seja porque as pessoas ficaram confusas com a liberdade repentinamente concedida. Na época da opressão e da coação, cada pessoa tinha o seu lugar definido, e a sociedade, gostando ou não, mantinha uma certa ordem. Era estável. No entanto, quando essa sombra familiar do controlo desapareceu, as pessoas sentiram a liberdade desconhecida como algo angustiante e confuso, e acabaram por escolher o controlo que lhes era familiar. Os nossos casos individuais são semelhantes. Muitos jovens pensam que a liberdade começará quando terminarem o ensino médio e forem para a universidade. Mas muitos acabam por se sentir extremamente confusos por causa dessa liberdade. Quando eu estava no ensino médio, era normal ter 10 aulas por dia, e tínhamos de participar em estudos autônomos que iam até às 10 ou 12 da noite. O nome era estudo autônomo, mas nenhum aluno sentia liberdade durante esse tempo. Era um tempo de heteronomia, nada livre. Alguns alunos, ao despedirem-se do professor no final do dia, diziam: "Estou a ir à casa e já volto." Provavelmente diziam isso porque o tempo em casa era apenas para dormir, e mesmo assim, por poucas horas. Depois de passar por esse período intenso no último ano do ensino médio e entrar na universidade, muitos passam por um tempo de grande confusão. Um dos meus colegas, depois de passar o primeiro semestre na universidade, disse: "Isto parece um curso pré-vestibular. Tínhamos de montar o nosso próprio horário, ir para as aulas por nossa conta, e se não quiséssemos, podíamos simplesmente não ir. Nenhum professor nos repreendia por faltar às aulas.
Não havia professores a andar com aquelas réguas longas que mais pareciam bastões de comando, ou com tacos de bilhar invertidos, que eu não sei de onde arranjavam. Por isso ele disse: parece um curso pré-vestibular. A liberdade, na verdade, não é tão fácil. Embora todos anseiem pela liberdade, muitas vezes, quando a verdadeira liberdade é concedida, as pessoas não conseguem desfrutá-la. A verdade é que a liberdade só pode ser desfrutada por aqueles que estão preparados para ela. O problema que surgiu na Igreja da Galácia era exatamente esse. Por um lado, o problema da Igreja da Galácia era o legalismo. Como já mencionei, os judaizantes eram um grupo específico. Eram judeus que acreditavam em Jesus e já tinham entrado na comunidade cristã, mas insistiam e forçavam os cristãos gentios a viver como eles, os judeus. Exigiam que os gentios guardassem a lei e fossem circuncidados. Mesmo que tivessem aceite o Evangelho e entrado na fé em Jesus Cristo, eles insistiam que esses gentios também deveriam guardar a lei e ser circuncidados como eles. No entanto, dentro da igreja, surgiram eventos que deram força à argumentação deles. O que eram? A libertinagem. Este era o problema da igreja que estava no extremo oposto do legalismo. A liberdade foi proclamada para aqueles que foram salvos pela graça. No entanto, na comunidade, surgiram pessoas que não usavam essa liberdade corretamente, que a usavam de forma indiscriminada. Surgiram a cobiça, a imoralidade sexual e até mesmo alguns que usavam essa liberdade para praticar a idolatria. Se olharmos para o conteúdo de Gálatas, capítulo 5, que estudamos anteriormente, parece que estas coisas aconteciam abertamente na Igreja da Galácia. As pessoas transformaram a salvação recebida pela graça numa salvação barata. Cremos que Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Como expliquei num culto da madrugada recente, a palavra grega para redimir, exagorazo, vem de um verbo muito interessante. A palavra ex significa para fora, como aprendemos quando estudamos o livro do Êxodo, que vem de ex, para fora, e odos, caminho, significando caminho para fora. Ex significa para fora, e em agorazo temos a conhecida palavra grega ágora, que significa mercado ou praça. Portanto, o significado de exagorazo, redimir, é o ato de comprar um escravo no mercado para o tirar de lá, para o libertar. Significa pagar um preço por alguém, e por isso adquiriu o significado salvífico de redenção e libertação. Um escravo que servia como tal saiu do mercado. Ele não seria mais tratado como uma mercadoria para ser comprada ou vendida por um mestre. Isso é, sem dúvida, algo muito, muito bom. Mas surgiu um problema. Uma vez que se tornou um homem livre, ele não tinha ideia de como usar essa liberdade. Não sabia o que podia fazer, o que não podia fazer, o que deveria fazer ou o que era capaz de fazer. Quando estava sob a lei, era mais fácil. Bastava viver de acordo com o que a lei ordenava. Embora não se visse o Deus para quem a lei apontava, o que era permitido e o que não era permitido era muito claro e distinto naquela época. Mas agora, ele tornou-se livre e foi liberto da lei. E então, a confusão instalou-se. Alguns, como aqueles que se voltaram para Napoleão e Hitler, tentaram voltar para a lei. E também houve um movimento oposto. Aqueles no extremo oposto tenderam a ir além da liberdade, para a libertinagem. Paulo teve de intervir na confusão dos santos da Galácia. Ele precisava de dizer que não havia necessidade de voltar ao legalismo e que eles não se deveriam desviar para a libertinagem. Foi por isso que esta carta, Gálatas, foi escrita. No texto de hoje, a alternativa à lei e à libertinagem é explicada da seguinte forma. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2 do nosso texto de hoje. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Amém. Aqui está uma alternativa clara à lei. Qual é essa alternativa? É a lei de Cristo. Cristo é a palavra grega, que em hebraico é chamada de Messias. Portanto, a lei de Cristo pode ser chamada, por outras palavras, de a lei do Messias. A lei que aqueles que foram libertos de sob a lei devem seguir, para não voltarem ao legalismo e, ao mesmo tempo, não se desviarem para a libertinagem, é a lei do Messias. O princípio fundamental da lei do Messias é levar as cargas uns dos outros. Vamos dizer juntos: vamos levar as cargas uns dos outros. Por que é que levar as cargas uns dos outros, o ato de tentar levar as cargas de outra pessoa, pode ser o princípio fundamental da lei do Messias? É porque isso foi algo que o nosso Senhor, o Messias, nos mostrou primeiro. O nosso Senhor cumpriu esta lei naquela cruz. O nosso Senhor foi pregado naquela cruz, não por causa das suas próprias cargas, mas por causa das nossas. Ele carregou as cargas dos outros e o fardo do pecado de toda a humanidade em nosso lugar. Isaías 53, 5-6, que conhecemos bem, previu assim esta imagem do nosso Senhor. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Aqui, o princípio da lei do Messias, a lei de Cristo, está bem registrado. Por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades, o nosso Senhor carregou a cruz. E ele ensinou-nos a lei de Cristo, a lei do Messias. O mundo diz: cada um carrega a sua própria carga. Mas o nosso Senhor ensina-nos: deveis levar as cargas uns dos outros. Olhando por este lado, a lei de Cristo, a lei do Messias, parece ser mais rigorosa do que a lei do mundo que vivemos até agora, porque diz que não devemos carregar apenas as nossas próprias cargas, mas também as cargas dos outros. No entanto, quando se fala assim, há sempre pessoas que aplicam isto de forma estranha. Se há 100 pessoas numa comunidade, cerca de 98 dirão: "Ah, as palavras do nosso Senhor são realmente boas." Elas respondem positivamente, dizendo: "Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor e carregar as cargas uns dos outros. Vamos construir juntos uma comunidade tão bonita." Mas há sempre uma ou duas pessoas que aplicam isto dizendo: "Vê, ele disse para carregar as cargas uns dos outros. Por que é que não estás a carregar a minha?" Há sempre pessoas que aplicam isto de forma estranha dizendo: "Ele disse para carregar as cargas dos outros, então tu, carrega a minha." Por isso, o texto de hoje continua dizendo o seguinte. Vamos ler juntos os versículos 4 e 5 do nosso texto de hoje. "Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga." Amém. Cada um deve carregar a sua própria carga. A Bíblia também diz isto. Vamos dizer juntos: vamos carregar cada um a sua própria carga. Então, alguém poderia perguntar: estes dois mandamentos não entram em conflito? Levai as cargas uns dos outros, ou seja, levem as cargas dos outros, e depois, cada qual levará a sua própria carga. Não é uma contradição? Esta pergunta pode ser feita. No entanto, estes não são mandamentos diferentes ou contraditórios. Por quê? Este é o ponto mais importante do texto de hoje. Por que é que estes dois mandamentos não são contraditórios? Porque não são mandamentos dados a terceiros. São mandamentos dados a mim mesmo. Como são palavras que eu devo guardar, palavras que eu devo obedecer. A questão de: será que os outros estão a guardar este mandamento? Será que os outros estão a seguir bem este mandamento? Não é algo a ser considerado dentro deste mandamento. Esta é a característica mais importante da lei de Cristo. A lei do Messias. É um mandamento dado a mim, uma lei que eu devo seguir. A lei do Messias
a lei de Cristo, não é uma lei para verificar se os outros a estão a guardar ou não. A lei de Cristo, a lei do Messias, é uma lei para questionar apenas se eu a guardei bem. Então, é possível cada um examinar se está a carregar bem a sua própria carga? É possível. Se eu olhar para mim mesmo, é possível. E ao mesmo tempo, enquanto examino se estou a carregar a minha própria carga, é possível verificar se estou a carregar as cargas dos outros? Claro que é possível, porque posso olhar para mim mesmo e ver se houve alguma vez em que carreguei a carga de outra pessoa. Portanto, estes dois mandamentos podem ser guardados em conjunto. Quando os recebemos como mandamentos dados a nós, quando os recebemos como a lei do Messias que devemos guardar, e quando os guardamos com um coração obediente, estes dois mandamentos não são de forma alguma contraditórios. Podemos carregar as nossas próprias cargas e, ao mesmo tempo, carregar as cargas uns dos outros. Portanto, estes dois mandamentos são algo muito natural dentro de cada um de nós, dentro de nós mesmos. Verificar se os outros estão a guardar bem esta lei, pensar, eu guardei, mas por que é que tu não guardaste? Isso não é a lei de Cristo, a lei do Messias. A lei de Cristo, a lei do Messias, é completamente diferente. Eu guardei-a bem? Eu guardei bem esta lei? Não há nada em que eu tenha falhado à luz desta lei? Apenas examinar a si mesmo, apenas olhar para si mesmo. Isso é a lei de Cristo, a lei do Messias. Amados irmãos, que cada um carregue a sua própria carga. Será que eu não transferi a minha carga para outra pessoa? Era algo que eu deveria carregar, mas será que outra pessoa na nossa comunidade a carregou? Será que, por eu não viver corretamente, alguém ao meu redor está a sofrer por causa da minha carga, porque eu não consegui carregá-la? Que vocês examinem a si mesmos todos os dias com temor e tremor. Além disso, carreguem as cargas dos outros. Precisamos de olhar diligentemente para ver se há pessoas a sofrer ao nosso redor, se há membros do corpo de Cristo doentes ao nosso lado. Se alguém estiver prostrado pelo peso da vida, ou se alguém que caiu sob o fardo da vida for deixado de lado, a nossa comunidade não será uma que está a cumprir bem a lei de Cristo, esta lei do Messias. Se houver um pouco de espaço na nossa vida para acomodar as cargas dos outros, se tivermos força, mesmo que não seja muita, para usar pelos outros, devemos estar dispostos a dar e a partilhar. Porque o nosso Senhor fez isso primeiro por nós. Porque fomos os primeiros a receber esse amor e a desfrutar dele, devemos também seguir esse exemplo e partilhá-lo. Só assim a lei de Cristo, a lei do Messias, pode ser cumprida. A lei, em certo sentido, significa uma nação, e a lei, em certo sentido, significa governo. Por isso, usamos frequentemente a expressão Estado de Direito. Assim, a lei de Cristo, a lei do Messias, significa o reino de Cristo, o reino do Messias. O que é o reino de Cristo, o reino do Messias? É o lugar onde as pessoas vivem segundo a sua lei. Onde há pessoas que agem de acordo com essa lei, aí está o reino de Cristo. Se a nossa família segue a lei de Cristo, a nossa família é o reino de Cristo. Se o nosso local de trabalho segue a lei do Messias, o nosso local de trabalho é o reino do Messias. Se cada um de nós carregar a sua própria carga e também as cargas uns dos outros, podemos construir o reino de Cristo e o reino do Messias. E podemos tornar-nos o povo de Cristo, o povo do Messias. A isto chamamos de povo de Deus. O povo do reino de Deus são aqueles que vivem guardando a lei de Cristo e cumprindo a lei do Messias. Amados irmãos, quando prego sermões como este, o meu coração muitas vezes fica pesado. Será que as pessoas que vivem neste mundo hoje conseguem viver não apenas carregando as suas próprias cargas, mas também as cargas umas das outras? Se o fizerem, se viverem guardando esta palavra, não serão marginalizadas ou deixadas para trás neste mundo? Eu deveria pregar sermões sobre vitória, sucesso,
prosperidade e bênçãos para que os nossos irmãos ganhem força neste mundo cansativo e difícil. Mas, se prego um sermão que parece desvantajoso, um sermão que vai contra a lógica do mundo de hoje, fico com receio de que fiquem desanimados ou com o coração pesado. O pastor que prega tem sempre este tipo de sentimento. Talvez o coração de Paulo, ao escrever esta epístola, fosse o mesmo. Mas, irmãos, não é assim. Viver de acordo com a lei de Cristo, carregando cada um a sua própria carga, e até mesmo as cargas dos outros, não significa de forma alguma que seremos deixados para trás ou marginalizados neste mundo. Por quê? Porque o Deus que nos deu esta lei é aquele que governa todo o universo. Deus é aquele que se lembra daqueles que praticam o bem e derrama sobre eles a grande graça que preparou. Vamos ler juntos os versículos 7 a 9. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito do espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Se uma pessoa semeia por sua própria vontade, não há garantia de que certamente colherá o que semeou. Guerras ou desastres naturais. Este ano, passamos por um ano particularmente severo com esses eventos. Experimentamos incêndios florestais que não se apagaram durante semanas, e as pessoas sofreram muito porque choveu demais em algumas áreas e não choveu noutras. Este ano, não conseguimos colher tudo o que semeamos, e houve até casos em que nem sequer conseguimos semear. O homem semeia, mas não pode garantir que colherá. Mas Deus é diferente. Deus é aquele que governa pessoalmente a história. Aquele que faz com que o que foi semeado seja certamente colhido é o nosso Deus. Esse Deus deu-nos a lei de Cristo. Portanto, Deus mesmo garante e recompensa aqueles que guardam esta lei, aqueles que agem de acordo com esta lei. Aqueles que semeiam para a sua própria carne colherão apenas coisas corruptíveis, como a carne, mas aqueles que semeiam no Espírito colherão o que é eterno, a vida eterna. Que vocês se tornem santos, que vivem com os olhos fixos nesta bênção eterna. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Deus certamente fará com que colham o que há de melhor. Por isso, não devemos desanimar. Não devemos desistir. Que grande diferença fará se eu sozinho viver guardando a lei de Cristo? As forças das trevas sempre nos desanimam assim. Elas fazem-nos sentir frustrados. Deus promete claramente, no versículo 9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ele promete que certamente colheremos, que colheremos conforme semeamos. Creio que, se Deus nos fizer colher, colheremos. A lei de Cristo que praticamos hoje, a lei do Messias que guardamos nos nossos lares, locais de trabalho e nas nossas vidas, pode parecer pequena e sem importância, mas o Deus que faz com que colhamos o que semeamos, certamente fará com que produzamos frutos abundantes e obtenhamos resultados surpreendentes. Assim, construiremos o reino de Deus, guardando a lei de Cristo, seguindo a lei do Messias. Amados irmãos, vivam uma vida em que cada um carrega a sua própria carga. Não transfiram as vossas cargas para os outros, mas cumpram fielmente a tarefa que vos foi confiada. Em nome do Senhor, eu vos abençoo, e carreguem as cargas dos outros em conjunto. Não desviem o olhar. Não finjam que não viram, porque o nosso Senhor não desviou o olhar e não fingiu que não viu. Lembrando-nos do nosso Senhor que carregou as nossas cargas em nosso lugar, vamos também, imitando o nosso Senhor, viver carregando as cargas dos outros, assim que todos nós, irmãos, possamos cumprir a lei de Cristo, a lei do Messias, na nossa comunidade, nesta bela igreja, e assim construir o reino de Deus nesta terra e viver expandindo esse reino. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. Vamos orar juntos.
meditando na palavra que nos foi dada. Oremos para que vivamos cumprindo a lei de Cristo, como a palavra de hoje nos ensina. Que vivamos guardando a lei do Messias, não a lei do mundo. Oremos para que a nossa igreja se torne uma que constrói o reino do Messias, o reino de Deus, com um coração que não empurra as suas próprias cargas para os outros, mas que procura carregar as cargas uns dos outros. Vamos orar juntos. Vamos orar. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te agradecemos. Vivemos numa época em que as pessoas tentam não carregar fardos. Vivemos numa época em que as pessoas tentam evitar carregar qualquer fardo, sejam os nossos ou os dos outros. Mas tu, Senhor, disseste-nos para não apenas carregar as nossas próprias cargas, mas também as cargas uns dos outros. Senhor, tu carregaste primeiro as nossas cargas. E assim, obtivemos a vida eterna. Assim como recebemos primeiro essa graça, que também possamos viver cumprindo a lei de Cristo, a lei do Messias, carregando as cargas uns dos outros. Cremos que darás a vida eterna, a herança incorruptível, a nós que vivemos segundo a lei de Cristo. Portanto, que possamos viver como filhos de Cristo, como povo do reino de Deus, esperando e desejando essa vida eterna. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.